Jornal 101 está com um aluno de pós-graduação da Unesp de Jaboticabal, da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias da Unesp de Jaboticabal, e ele vai contar sobre um tema muito interessante aqui para a gente. Eles são alunos do curso de pós-graduação em Ciências Veterinárias da Unesp de Jaboticabal, e eles vão trabalhar o tema, o material elaborado na disciplina de Gestão e Divulgação sob responsabilidade do professor Estevan Lux Hope. Matheus Porto vai falar sobre frangos. Vai explicar aquele a lenda urbana de que frangos não têm hormônios para ter o crescimento. Ele vai explicar todo esse processo. Ô, Matheus, então vamos desvendar essa lenda urbana, né? Porque muita gente fala que os frangos de hoje, os frangão, né? Falam que os frangos têm hormônios e que não é uma carne tão saudável como se diz por aí. É A gente verdade tem. isso ou é mentira? Então, é um grande mito isso, é uma grande mentira, porque é um jeito que tentaram achar de ver o quão grandes esses frangos estavam ficando, né? Mas, na verdade, foram pesquisas desenvolvidas por médicos veterinários ou tecnistas, que, ao decorrer dos anos, foram buscando um jeito de aumentar a quantidade de carne que esses frangos nos forneciam. E não tem uso de hormônios. Até porque o uso de hormônios, ele tem dois motivos principais para não se usar, né? Primeiro, porque é proibido por lei. Então, na Instrução Normativa 17 de 2004, então desde 2004 já é proibido por lei o uso de hormônios em produção. E também não vale a pena, porque o gasto que o produtor teria com esses hormônios deixaria o produto muito mais caro e tornaria inviável essa produção. Então, iria contra totalmente a ideia inicial de todos os pesquisadores, que era baratear essa produção de frango e aumentar o quanto que ia conseguir produzir, né? Então, a gente tem, desde 1957 a 2005, um crescimento de 4 vezes no tamanho desse frango. Então, eram frangos que não chegavam nem a 1 quilo, e conforme foi buscando essa evolução, fazendo essa seleção, esses frangos chegavam a mais de 4 quilos, né? E o mais curioso disso é que esses frangos precisavam de menos comida para cada quilo que eles ganhavam. Então, foi se tornando muito mais barato por causa disso. O produtor tinha um frango que crescia mais rápido, ele crescia muito mais e, colocando na balança, ficava muito mais barato, porque precisava de menos alimento para fornecer para esse frango para ele crescer. Então, todo esse trabalho, de novo, não foram com hormônios, foi tudo uma questão de pesquisa feita por médicos veterinários e zootecnistas ao decorrer dos anos, fazendo principalmente uma seleção genética desses frangos. Então, eles buscavam os frangos que conseguiam alcançar maiores tamanhos em menos tempo e iam cruzando esses frangos. E conforme foi passando os anos, cada vez maiores esses frangos estavam ficando, até chegar ao que a gente tem hoje em dia, que são frangos com mais de 4 quilos, 5 quilos, né? E como... Matheus, a alimentação dessas criações de frango aqui no Brasil, no mundo, elas é baseada em que hoje? E naquela época lá atrás, tem estudos de que tipo de alimentação eles eram? Porque, pelo que eu li sobre o resumo do seu trabalho, você falou que o frango era uma carne de nobre, carne rica, era Sim, mais cara que uma carne de vaca, de boi, né? Perdão, de boi. Era mais cara que uma carne vermelha. Então, o que foi mudado de 1957 para cá para deixar barateado a carne de frango? então, como você disse, era um alimento, o frango era um alimento para banquetes, para ocasiões especiais, e eram das pessoas mais ricas mesmo, porque era um animal muito pequeno. E acabava saindo muito caro de você ter esse frango, né? Então tinha outras formas, outros alimentos mais baratos e mais em conta para a população comer, né? Então, desde 1957, foi buscando alternativas, né? Foi buscando um jeito de conseguir mais carne, conseguir uma carne mais barata, e eles viram potencial no frango para isso. Então, foi a partir daí que eles começaram a fazer todo esse desenvolvimento. E, junto com isso, tem a questão da alimentação que você falou, que a alimentação é um fator muito, muito importante para alcançar esse crescimento, porque
tem todos os nutrientes e tudo que o animal precisa para desenvolver músculo, que vai se tornar carne depois, né? Então, provavelmente antigamente era uma alimentação que os frangos iam comendo o que tinha ali, vai crescendo um pouquinho, por isso que não era um frango muito grande, né? E não gerava muita carne. Então agora a gente tem alimentações, tem rações, tem baseadas em grãos, assim, diversas alimentações que a gente pode ter para poder otimizar esse crescimento, né? Então o frango vai acabar comendo menos porque essa comida é mais nutritiva, entendeu? E é bem interessante isso mesmo, de ver que a gente conseguiu diminuir tanto o valor desse frango e conseguiu produzir muito mais. Então, o frango ele se tornou um alimento hoje em dia muito acessível. Ele, cada ano que passa, no Brasil, a gente tem comido mais frango, porque é uma das proteínas animais mais baratas que a gente tem, né? Compete ali com o ovo, talvez, mas... E também tem a questão do que, voltando dos mitos dos hormônios, né? Que muitas pessoas têm medo da qualidade dessa carne de frango, do quão saudável é. E é importante dizer que a carne de frango é muito saudável, é muito nutritiva, é uma carne com pouquíssima gordura, e tem a questão do preço, né, que é um grande atrativo, ainda mais para esses últimos tempos, né. Caso esses frangos tivessem hormônios, quais seriam os riscos que teriam para os humanos, ou até mesmo para a criação de frango? A questão dos hormônios, não cheguei a ver muitos estudos vendo esses riscos, né, porque é inviável fazer, sabe? Porque sairia muito caro. Você aplicar o hormônio no frango, teria que ter um tempo a mais para crescer. Então, tipo, não vale a pena mesmo para o produtor, porque ele vai perder dinheiro. O frango vai ficar muito caro, ninguém vai querer comprar. A resposta desse frango aos hormônios não vai crescer tanto assim, então não vai fazer muita diferença. E, de certa forma, vai ser uma perda mesmo de dinheiro para o produtor. Então, nem se cogita fazer isso, sabe? Ainda mais que o Brasil ele tem uma participação muito grande, né? O frango tem uma participação muito grande, não só na mesa do brasileiro, né? Mas também para o país em geral, para a economia do país. Porque o frango ele é o maior exportador, então ele exporta para mais de 170 países, ele vende frango para muitos países no mundo, e é o terceiro maior produtor. Então, tem que ter essa qualidade, tem que ter toda essa segurança para conseguir vender lá fora. Porque ninguém vai querer comprar um frango que vai fazer mal, um frango de baixa qualidade. Então, o Brasil é referência na questão do frango, sabe? O Jornal 101 esteve em contato com o Matheus Porto, ele que é aluno de Ciências Veterinárias da Unesp, do curso de pós-graduação, e falou sobre o tema frangos, da disciplina de Gestão e Divulgação, que é da responsabilidade do professor Estevam Lux Hope. Diego Quintano, para o Jornal 101.